E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo do Além dos Quadrinhos. Peço desculpa para vocês novamente pela ausência. Peguei uma gripe muito forte aqui, até pensei que fosse dengue. Tossi bastante, estava com febre, dor no corpo, mas vamos tentar retomar aqui os vídeos do canal e vamos tentar retomar um quadro que foi o primeiro vídeo aqui do nosso canal, que foi as leituras do mês, leitura da semana, né? O pessoal curtiu bastante, comentou, me pediram nas redes sociais para eu voltar também com esses vídeos. E esse vídeo era para ter saído na segunda-feira, tá? Vou tentar gravar todo domingo e trazer aqui na segunda-feira para vocês o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô curtindo. Excepcionalmente essa semana eu não consegui gravar no domingo, então esse vídeo tá indo ao ar hoje aqui na quarta-feira, mas sem mais delongas, vamos aqui dar uma olhada. A semana foi meio curtinha, né? Como eu falei para vocês, eu tava doente e acabei lendo aqui muito mangá e uns 3, 4 quadrinhos aqui que eu quero trazer para vocês. O primeiro é da Ugra, né, da coleção O Grito, volume 34. Quem pecar vai pagar, um quadrinho do Max Andrade. E se você não está ciente de quem é o Max Andrade, meu amigo, sinto muito te dizer que você está perdido na produção nacional de quadrinhos, porque o Max é um dos artistas mais proeminentes e mais talentosos aqui dessa nova geração de quadrinistas, né? O cara fez lá o Anjinho para a MSP, ganhou inclusive um troféu HQ Mix, né? O autor de Juquinha, de Tools Challenge também. O cara já ganhou 3 ou 4 vezes lá o mangá Silent Audition, que é um concurso japonês. Já foi para o Japão 3 vezes, teve reuniões com editoras japonesas para tratar sobre a sua obra, possível publicação lá no Japão. E o cara simplesmente também publicou recentemente Tem Sido um Esforço, que é excepcional, assim, é um quadrinho que ele fala da vida dele, das dificuldades que ele tem como quadrinista, né, do peso de carregar um talento que ele tem. Não, ele não fala isso, eu que estou falando aqui para vocês, mas ele tem um talento enorme e assim, tem toda aquela questão ali da síndrome do impostor que ele carrega consigo, todo artista carrega consigo, né? O Max fala sobre isso e tem essa continuação agora que está no Catarse, que é o oposto do robô, né? Que ele fala que é o quadrinho que o chat GPT é incapaz de escrever, porque o chat GPT não tem sentimentos. Aqui ele traz naquela coleção O Grito, aquela coleção de quadrinhos de R$8 da Ugra, pequenininho, ó, formatinho aqui, são 20 páginas. Aqui ele traz uma história, né, em forma de comédia, de uma criança que aprendeu a se masturbar, né? Aprendeu a brincar com o seu brinquedo, é uma criança do sexo masculino, né? E aí tem todo aquele julgamento, pô, você vai pro inferno se você fizer isso, vai crescer cabelo na mão, você vai ficar cego, e a criança tendo que lidar com essas coisas que para ele é uma coisa tão boa, tão gostosa, mas que ele acaba sendo ali julgado pelos amigos, pelos pais, pela sociedade. É bem bacana, e o traço do Max aqui, aquele traço cartunesco, traz ainda mais comédia, mas entra muito no clima da história aqui. Recomendo, eu coleciono todos os Gritos, né? Sempre que eu passo lá na Ugra eu tô pegando, faltam poucos, acho que faltam ali o volume 1 ao 5 para mim, mas eu já devo ter mais de 30 Gritos na minha coleção. O segundo quadrinho que eu li, né, um mangá, é As Flores do Mal, volume 6, tá? Eu gosto muito desse quadrinho aqui, que ele é do Shujo Oshimi, né? O Shujo Oshimi já foi premiado lá em Angolema, inclusive, ano passado, por Blood on the Tracks, né? Acho que foi a melhor obra, a melhor série que saiu lá em Angolema, na França. Ele é o cara de Happiness também, ele é o cara também de Devil Ecstasy, ele é o cara de Íntimo de Mary, que vai sair pela New Pop. Gosto muito aqui, é um terrorzinho psicológico. Aqui um menino, ele meio que... ele é pego no flagra quando ele rouba a roupa de educação física da menina que ele é apaixonado, né? Ele queria sentir o cheiro ali das partes íntimas dela, e ele é flagrado. Uma outra menina que é totalmente antissocial, muito estranha da turma, acaba flagrando ele e ela começa a chantagear ele emocionalmente. Acontece que ele desenvolve certo sentimento por essa menina, né? E os dois falam que a humanidade é pervertida, que eles querem mostrar para todo mundo o lado sujo da humanidade. Eles começam a fazer um monte de loucura aqui. Gosto muito do quadrinho, tenho algumas pequenas ressalvas aqui, depois talvez possa fazer uma review mais aprofundada. A primeira ressalva é a periodicidade da New Pop. Pô, a gente tá com 2 anos e meio que essa série está sendo publicada aqui, uma série que é finalizada em 10 volumes, a gente ainda tá no volume 6. A New Pop vai lançando aí naquele ritmo que a gente já conhece da New Pop, né? Um volume por ano praticamente.
Infelizmente, é um quadrinho que você se beneficiaria muito se você lesse num ritmo acelerado, né? Porque você entra muito na história e aí quando você demora muito a ler um segundo volume, você perde bastante ali a imersão, você fica, pô, o que foi que aconteceu? Eu não lembro o que foi que aconteceu. É horrível isso. E segundo ponto aqui que eu quero trazer é que eu acho que a New Pop economizou na tinta aqui da impressão. Aquele preto chapado que a gente está acostumado a ver nos mangás, ele tá meio cinzento aqui, tá meio borrado, né? Mas nada que atrapalhe a história, assim, é mais uma questão mais de qualidade editorial, mas eu recomendo demais esse quadrinho. Um quadrinho que eu estou continuando aqui é O Código do Coração, um quadrinho, um mangá finalizado em 4 volumes da Hinata Nakamura. A Panini me mandou o volume 1, né, para eu ver se eu gostava, se eu curtia e tal. Curti, comprei, peguei o segundo aqui na banca. É um mangazinho meio futuro alternativo, né? Um presente do futuro alternativo, onde a inteligência artificial está muito avançada, eles constroem robôs ali com as dimensões perfeitas do ser humano, o robô consegue se passar por um ser humano, só que o robô ainda não tem sentimentos, né? Não sabe ainda de fato, ele consegue executar tarefas, ele é um ótimo empregado doméstico, por exemplo, um ótimo empregado fabril, mas ele ainda não consegue interagir com seres humanos como se fosse um membro da família. E aí um desenvolvedor desenvolve um código, uma programação chamada Código do Coração, e ele manda essa menina, né, a protagonista aqui, para casa de uma família, para que esse Código do Coração seja aperfeiçoado, para ela saber, para ela conviver com as emoções humanas, a felicidade, a alegria, a tristeza, né, a decepção, a paixão, quem sabe. E aí a gente vai vendo aqui o meninozinho da família, que é da protagonista, da robozinha, né? Eu esqueci agora o nome dos dois, acho que é Kyu, o nome é Kyu e Chico, né? E aí eles começam a se apaixonar um pelo outro, a robô, o código do coração dela vai se desenvolvendo e tá sendo bastante fofinho, assim, de ver. O traço, gosto bastante, é um traço realista, parece o traço do Inio Asano, né? Claro que a narrativa não é aquela narrativa de terror psicológico do Inyo Asano, é uma narrativa aqui de romance colegial, infantil, mas é um mangazinho fofo, uma leitura confortável, né? Aquela leitura que você, pô, quero ler alguma coisa leve aqui nesse momento, recomendo vocês lerem esse mangá. Pô, um dos mangás que mais estranhos que eu tô lendo, mais bizarros que eu tô lendo ultimamente. A Panini também mandou o volume 1 pra mim, eu falei, pô, tem que ler isso até o final. É Miji e Dali. Tá aqui no volume 2, isso aqui é finalizado em 9 volumes. Tem anime completo, o anime também já adaptou todos os volumes da obra. Se você tá ansioso, eu tô super ansioso para saber o que vai acontecer. Provavelmente eu vou pro anime para saber logo os próximos capítulos. Mas aqui a gente tem a história desses meninos aqui que são gêmeos, eles estão na capa. E eles têm a mãe deles assassinada, né, num determinado bairro de uma cidade. E aparentemente esses meninos, eles ficaram isolados da sociedade por tanto tempo, vivendo em uma situação que ainda está sendo apresentada aqui pra gente. Eles não têm tato social nenhum, eles não sabem como funciona a sociedade, né. Eles são adotados por uma família, na verdade um deles é adotado por uma família, o outro ninguém sabe da existência e eles ficam se passando um pelo outro, né. Ou seja, a família adota os dois ficam lá, um fica escondido debaixo da cama, o outro tá fazendo as coisas, depois ele volta, troca de lugar e tal. E é engraçado aqui, essa questão da falta de tato social deles, que, por exemplo, tem uma hora que ele encontra um guarda-roupa da mãe adotiva deles, ele encontra um monte de peruca, né? E ele não sabe o que é aquilo, ele acha que os pais dele fazem ritual de escalpelamento, né? De arrancar o couro cabeludo das pessoas, e aí em determinado momento eles vão fazer uma festa de boas-vindas para eles, eles acham que aquele momento vai ser o momento que eles vão ser escalpelados e eles precisam dar um jeito de matar os pais antes que isso aconteça. Eles não conseguem nessa situação, mas é engraçado que todo capítulo a gente vai vendo esse tipo de dificuldade que eles têm porque eles não entendem como a sociedade funciona. E ao mesmo tempo que eles têm que aprender a viver em sociedade, eles também estão tentando desvendar o mistério de quem foi que matou a mãe deles. Então eles têm que fazer amigos, eles não sabem fazer amigos, eles têm que brincar, eles não sabem brincar para poder se aproximar do possível assassino. Li 3 volumes de Termai Homai, né? Termai Homae, não sei como é que se pronuncia. Os 3 últimos volumes, eu comecei essa série aqui no começo do ano e eu gostei bastante da conclusão, né? Aqui Termai Homai é a história do Lúcius, né? Um arquiteto romano de casas de banho. E ele é um cara muito próximo lá do imperador, porque ele faz casas de banho muito bonitas, muito funcionais, o pessoal gosta muito dele, é como se fosse o cara mais conhecido lá da Roma Antiga.
Só que ele é cada vez mais requisitado para fazer cada vez mais casas de banho diferentonas, coisas diferentes, né? Coisas que agradem ali a população e aumentem a popularidade ali do imperador. E aí, em determinado dia ele se afoga numa dessas casas de banho e vai parar no Japão nos dias de hoje. Aí ele começa a aprender como é que é a cultura das casas de banho no Japão. O Japão é um país que tem essa cultura forte de casas de banho, né? Casas de banho termal, banho público, banho comunitário. Aqui no Brasil, na Europa também a gente não costuma ver muito isso. Lá na Roma Antiga também era assim, uma semelhança entre os dois povos. E aí fica nessa de ele vai, conhece uma casa de banho diferente no Japão, volta para a Roma Antiga e ele implementa o que ele aprendeu lá na arquitetura japonesa. Os primeiros 3 volumes eles são bastante episódicos, né? Cada capítulo é mais ou menos ele encontrando uma casa de banho, voltando, implementando. Só que os 3 últimos volumes acaba que é meio que uma história contínua aqui, né? Ele vai por uma penúltima vez lá para o Japão, acaba se apaixonando por uma japonesa, que é a primeira pessoa japonesa que consegue falar em latim, porque ela é muito apaixonada, ela é arqueóloga, ela é apaixonada pela Roma Antiga, ela sabe falar latim, e os dois acabam se apaixonando, né? E aí a paixão deles é desenvolvida aqui nesses 3 últimos volumes, curti bastante. E a Mari Yamazaki, agora, depois de 20 anos que ela concluiu aqui o Thermae Romae, a primeira edição, acho que 20 anos ou 15 anos, alguma coisa assim, ela voltou a publicar agora lá pela Jump Comics, né, a plataforma online da Shonen Jump, vai chamar Thermae Romae Redux, que vai mostrar a vida do Lucius depois que ele se casou com a japonesa, teve filhos e tudo mais. Fica aí esse spoiler gratuito para vocês. O último mangá que eu li nessa semana foi Oshinoko, volume 4. Eu tô gostando de Oshinoko. O primeiro volume tinha mais a questão de mistério, né? Para quem não sabe a história, aqui ele tem meio que a premissa de denunciar as mazelas que acontecem ali na indústria do entretenimento japonês, tanto de idols, quanto de atrizes, quanto de, enfim, modelos, tudo que você imaginar de mazela que acontece ali nessa indústria do entretenimento, ele tenta denunciar aqui em Oshinoko. Então, assim, você imagina só uma idol lá, a gente vê as dubladoras japonesas, por exemplo, que não podem ter namorados porque os fãs são tão fanáticos que eles não permitem que os dubladores tenham namorados porque eles se acham os donos daquelas pessoas, né? Aqui acontece o mesmo com a idol, né? Que é a Ai. Ela tá uma estrela em ascensão e ela engravida, ninguém sabe quem é o pai, mas ela, enfim, se essa gravidez dela vier a público, ela vai perder a carreira dela. Então o produtor dela fala assim, ó, beleza, a gente vai te levar pro interior, você vai ter esse filho escondido, eu crio o filho aqui e ninguém vai saber que você foi... enfim, que você teve o filho, né? E aí acontece que o médico que tá lá, o médico que vai fazer o parto dela, o tratamento, parece que ele é um fã dela também. E na hora do parto acontece um acidente lá, alguém invade a sala, mata o médico, né, que fez o parto, mata também a Ai, ela morre no parto, e o médico reencarna num dos filhos da Ai, que ela acabou tendo gêmeos aí, né? E a outra filha também foi encarnação de outra pessoa que veio pra cá, e ele não perdeu a memória, né? Ele não perdeu a memória do que aconteceu com ele, e aí ele fica naquela de, pô, tenho que descobrir quem foi que matou a Ai, por que matou a Ai, quem é o pai das crianças e tudo mais. Então, o primeiro volume, ele criou uma expectativa muito grande em mim nessa questão do mistério, só que o segundo, o terceiro e o quarto volume, ele tá esquecendo um pouco do mistério. Eu acho que ele tá esquecendo um pouco dessa questão e tá focando muito em denunciar problemas da indústria do entretenimento, né? O filho aqui já virou ator, já participou de reality show, a filha tá virando uma cantora também, tá mostrando a carreira dela, como é que faz para crescer, como é que, enfim, como é que faz como é que consegue um contrato para um show, assim... É interessante também, mas eu tô com medo que o roteiro se perca um pouco e esqueça a parte do mistério. O anime, ele foi muito elogiado, acho que foi o anime da temporada, diz que as músicas é muito boa, a animação tá muito bonita também. Não tive a oportunidade de ver, mas fica aí essa breve crítica aqui pro mangá. De quadrinhos, eu li esses 3, né, quadrinhos ocidentais, e o Mar me trouxe até aqui do Felipe William e do Eduardo Ribas.
uma metáfora sobre a vida, né? Aqui um menino tá no mar, né? Uma vasta imensidão, não tem terra próxima dele, ele nada, não consegue chegar em lugar nenhum, ele encontra algumas pessoas ali em barcos, as pessoas não conseguem dar carona para ele ou não querem dar carona para ele ir para terra firme, perguntam para onde você tá indo, eu não sei para onde eu tô indo, e aí até que enfim ele encontra ali meio que uma ilha, um local onde ele consiga repousar, onde ele consiga tocar sua vida, não sei, eu acho que eu tenho que refletir um pouco ainda sobre esse quadrinho. Gostei muito da arte, da narrativa também, acho que ela deixa você bastante imerso. Eu vou trazer uma página aqui para vocês, mas eu acho que tem muito subtexto aqui que talvez eu não tenha capturado ainda. Não estou dizendo que o quadrinho é ruim, acho que o quadrinho é excelente. Eu acho que eu vou precisar ler novamente para eu entender todas as nuances que o Felipe William quis colocar aqui no roteiro, porque não são poucas. Quilômetro Blues, um quadrinho do Daniel Esteves, do Wanderson de Souza e do Wagner de Souza, né? Aqui a gente vê a história do Flávio, que acabou de se separar, né? Teve ali uma vida com uma esposa, filhos, e ele está voltando para suas raízes, voltando para sua cidade para encontrar o grande amor da sua vida, da sua adolescência, né? E aí ele vai tendo no caminho, onde ele vai encontrando os velhos amigos, os familiares, o pai que ele teve problemas, a mãe que ele abandonou, a irmã também. Ele vai ali acompanhado do Cartola no carro dele e vão tendo diálogos muito baseado aí nas músicas do Cartola. É muito bonito. Eu até falei pro Daniel, tô tentando escrever um roteiro autobiográfico aí, eu faço aula de roteiro com o Daniel Esteves, eu falei, cara, eu acho que eu vou roubar a tua ideia da forma como tu escreveu essa narrativa, né, é como se o Flávio estivesse dentro do carro ouvindo as músicas do Cartola e ele se sente conversando com o Cartola, né, recebendo conselhos, recebendo indicações de que caminho seguir. É muito interessante. Esse quadrinho aqui foi relançado na CCXP, ele foi lançado oficialmente, né, originalmente, na verdade, lá em 2012, então 12 anos depois o Daniel Esteves revisita aqui uma edição que tá belíssima, essa capa nova. Eu acho que está muito mais comercial, muito mais bonita do que a da primeira edição. Então fica aí um exemplo de um quadrinho nacional super premiado e super bem adorado aí pela crítica nacional. E agora um quadrinho americano, Rua Perigo, volume 1, do Jorge Fornés e do Tom King. Tom King mais uma vez aqui nos roteiros fazendo ali a mágica dele acontecer, né? A gente já viu a mágica dele acontecer em Estranhas Aventuras, em Alvo Humano, em Senhor Milagre. Aqui a gente vê ele na Rua Perigo. E, cara, eu vou ler ainda o volume 2, né? Mas aqui ele faz o que ele faz em Alvo Humano. Ele pega alguns personagens que meio que são esquecidos, bem parecido com o que a DC fazia lá na década de 80, né? Pegando alguns personagens esquecidos, dando na mão de grandes escritores para esses escritores revitalizarem esses personagens. Aqui ele está revitalizando alguns personagens, tem o Starman, né? Tem o Metamorfo e o Guerreiro, que estão tentando entrar para a Liga da Justiça, e eles decidem que eles vão capturar o Darkseid, né? Para poder mostrar para o pessoal da Liga que eles merecem entrar. Dá tudo errado, a gente já imagina que dá tudo errado. Eles fazem um ritual lá para trazer o Darkseid, eles não conseguem trazer o Darkseid, eles trazem o Atlas no lugar. Então eles matam o Atlas, o céu começa a cair, porque o Atlas tem a tarefa de segurar o céu, né? O céu metaforicamente começa a cair, Darkseid está preocupado, manda o caçador e o executor, né, atrás dele, desse trio, né? Na verdade eu acho que o Metamorfo até morre nessa confusão tudo aqui, mas enfim, o Tom King de novo fazendo a mágica dele de pegar personagens desconhecidos e fazer uma grande história de suspense e mistério. Mesma fórmula de Senhor Milagre, mesma fórmula de Alvo Humano. Não é uma fórmula batida, não é uma fórmula original, mas é uma fórmula que dá certo. E enfim, tá aqui, fica a recomendação. Vou ler o volume 2 de novo, mas se é Tom King eu tô pegando, é Gotham City ano 1, Xerife da Babilônia. O cara sabe escrever muito. Só em Batman, né, que ele teve ali teve um pouco ali de polarização. Algumas pessoas gostaram muito, outras pessoas não gostaram do que ele escreveu. Mas é isso aqui foi o que eu li na semana. Acho que foi pouco comparado com as outras semanas, teve muito mangá. Espero que segunda-feira a gente se encontre aqui de novo, né, nesse mesmo canal. Aguardo vocês também lá no nosso Instagram, @além dos quadrinhos. Se puder também siga a nossa newsletter,
Postei hoje lá na nossa newsletter um texto muito bacana falando sobre como os japoneses adoram o silêncio em suas obras, né? Tanto em filmes quanto em mangás, e aí um contraponto com a narrativa ocidental, de a gente eliminar esses momentos de silêncio e ter muito diálogo, muita fala. Tá? Inclusive, esses mangás aqui são belos exemplos também do que eu tô falando. Dá uma olhadinha lá no texto, saiu hoje, alemdosquadrinhos.substack.com, e se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa um like para eu saber se você curtiu, um comentário pedindo mais obras, querendo que eu fale de alguma coisa. Estarei aqui na próxima semana, aguardo você. Forte abraço e tchau, tchau.